Você está mutado. Está mutado, André. Ô, Walterson, se você puder fazer a pergunta do público, para mim vai ser melhor, porque eu estou no celular, eu faria do computador, mas o problema, se você puder fazer Tranquilo. isso, eu faço as minhas questões aqui, eu faço as minhas perguntas, e aí a gente vai fazer esse bate-papo aí e vai sair. André, já estamos ao vivo. Fique à vontade de fazer a abertura. Tá ao vivo? Muito Sim. boa noite a todos e a todas, os companheiros e as companheiras da cidade de Suzano, os companheiros do Partido dos Trabalhadores e todos os seguidores da página do Partido dos Trabalhadores. Eu sou André Dourado e hoje nós faremos um bate-papo com dois convidados que se dispuseram a estarem aqui, né, juntamente com o nosso presidente Walterson também. Estou aqui ao vivo com o doutor Eduardo Bueno e com o doutor Pedro Bianculi, né? São dois juristas, fazem parte do jurídico do Partido dos Trabalhadores e hoje vão fazer alguns esclarecimentos, né, para a população de Suzano e para todos que estão nos assistindo, que se interessem pelo tema, né, sobre os gastos da pandemia e todos os tipos de dúvidas que possam ter aqui referente às questões do combate ao Covid, né? Sabemos nós que tivemos um montante distribuído para as cidades, estamos passando por um momento adverso no nosso país, mas os dois amigos que estão aqui, né, se dispuseram a tirar a dúvida da população para que a gente possa fiscalizar com mais afinco aqui a Prefeitura Municipal de Suzano e também em outros setores que você queira também fiscalizar. Quero desejar uma boa noite para o doutor Pedro, para o doutor Eduardo, para o Walterson. Gostaria de passar a palavra para o doutor Pedro para que ele fizesse a apresentação, né? Por gentileza. Bom, primeiramente, dar boa noite a todos que estão prestigiando. E é importante esse momento que nós estamos vivendo, porque é um momento atípico, né? Como eu disse a alguns companheiros agora há instantes, nós estamos lutando para sobreviver, para poder fazer uma luta dura para reparar todo o estrago que está sendo feito na história do nosso país em tão pouco tempo. Então, temos que estar firmes, protegidos, e esse é o meio da gente conseguir, nesse momento, se preservar e se organizar para mobilizar para as lutas duras que nós temos e teremos, né? Então, nesse sentido, estamos alinhados na trincheira, podem contar comigo. Eu estou aqui com o companheiro Henrique, que é um companheiro do colega, né, no setorial, que eu coordeno, um advogado jovem aí, que tem muita energia e muita luta também aí para contribuir. Então, nós estamos aqui no tempo de vocês e a intenção, se me permite, André, discorrer um pouco aqui sobre o formato, é a gente fazer um breve relato aí sobre o tema em 10 minutos, no máximo, aí para cada um, e depois a gente fazer, se for o caso, né, um repeteco aí com as perguntas, e, enfim, fazer um bate-papo descontraído. A ideia é seguir naquela linha, a gente aprende com vocês e vocês aprendem com a gente, e aí o conhecimento vai se trocando e a gente vai se enriquecendo. Então, eu acho que a ideia é isso. Então, se me permite, eu vou passar para o Henrique agora. Henrique, você faz aí a sua apresentação e depois, se você quiser, você passa para mim ou você dá início e eu faço a segunda parte, como achar conveniente. Aí, os companheiros fiquem à vontade para opinar e intervir se for necessário. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Walterson, André. Um prazer enorme aqui estar com o PT de Suzano, que é uma instância de tanta luta e de valorosa combate e luta pelo direito dos trabalhadores de Suzano. Meu nome é Henrique Bueno, eu sou advogado paulistano, aqui lotado na Zona Norte de São Paulo, no bairro de Santana. Eu sou membro do diretório do DZ de Santana, do Partido dos Trabalhadores, sou advogado, sou membro da JPT da capital de São Paulo, eu sou advogado civil,
civilista, advogo no direito privado, sou integrante também do setorial jurídico do Partido dos Trabalhadores, coordenado pelo meu amigo Pedro Bianguli, e estou aqui para prestar informações, para poder ajudar vocês aí no tocante à Lei de Acesso à Informação, né? Que é uma pauta muito importante, é uma lei relativamente nova, né? No direito a gente sempre tem inovações jurídicas muito importantes, né? Vindo na esteira aí do novo regime constitucional, né? Que foi instaurado com a Constituição de 88, que é uma Constituição bastante extensa na sua lista de direitos e na organização política do Estado brasileiro, né? A gente tem aí uma lista de direitos que se estende aí pelo artigo 5º, artigo 6º, né? No artigo 5º a gente tem o que a gente chama de direitos constitucionais de primeira geração, que são as liberdades civis, as liberdades políticas, o direito de ir e vir. No artigo 6º a gente tem direitos sociais, que a gente chama que são os direitos que custam mais dinheiro, né? Que é o direito, o acesso à educação, o acesso ao trabalho. O acesso ao trabalho, na verdade, é no artigo 7º, né, da Constituição Federal, mas são direitos que demandam políticas públicas de Estado para o seu custeio e o seu financiamento. E a gente tem uma nova era de direitos, né, que é a era dos direitos difusos e coletivos, né, que são direitos que, se no artigo 5º a gente tem direitos que são do indivíduo, da pessoa, no artigo 6º e no artigo 7º a gente tem direitos sociais, que são direitos econômicos, né? Direito à educação, direito ao bem-estar, direito à saúde, direito ao trabalho e todos a regulação referente ao direito do trabalho, ela tem como marco inicial o artigo 6º e a recepção da CLT dentro do regime constitucional da Constituição de 88, a gente tem os direitos difusos e coletivos, que são os direitos do consumidor, os direitos ao meio ambiente, o direito agora à proteção de dados e o direito ao acesso à informação referente a atos concernentes ao poder público, né? Sejam elas nos seus diferentes entes federados, que seja a União Federal, os estados, os municípios e o Distrito Federal, concernendo também os seus 3 ramos de poder: o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo e o legislativo abordam os 3 entes federados, ou União, estados, municípios e o Distrito Federal, que é uma especificação de estado, né? E os 3 ramos de poder que concernem a União Federal e os estados, né? A gente não tem poder judiciário nos municípios, né? O que a gente tem são varas nos municípios, por exemplo, você tem a vara civil de Suzano, por exemplo, vocês têm, mas você não tem mas o judiciário brasileiro ele se estrutura a partir dos estados. Então, a vara, por exemplo, civil de Suzano, ela é vinculada ao Tribunal de Justiça de São Paulo, ou da mesma forma que a vara de Fortaleza vai ser vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ou a vara de Dourados no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Então, a gente vê que a Lei de Acesso à Informação ela vem para fornecer um direito ao cidadão, ao trabalhador, à pessoa integrante da sociedade civil, de ter acesso a principalmente contratos ou atos administrativos desses 3 entes federados e desses ramos de poder, né? Então, por exemplo, um procedimento licitatório da Prefeitura de Suzano para a contratação, por exemplo, de um hospital de campanha ou de seringas para a política municipal de saúde, ela tem que ter acesso à transparência por meio da sociedade civil para saber se não existe nenhum ilícito administrativo nesse sentido, né? E o nosso companheiro Pedro, que tem experiência no direito administrativo,
Aliás, isso é uma coisa que o Partido dos Trabalhadores tem muito, né? Que são grandes administrativistas dentro dos seus quadros, né? Os mais famosos dele, o José Eduardo Cardoso, o próprio prefeito Fernando Haddad, eles são pessoas que têm bastante expertise no direito administrativo, né? E o direito administrativo, como ele é um direito que mexe muito com contratações públicas, ele lida com contratações públicas, então ele é muito afeito a pautas de esquerda, porque nós, integrantes do Partido dos Trabalhadores, vemos a política como um meio de trazer bem-estar para os cidadãos, bem-estar para o povo, e qual o melhor instrumento para trazer bem-estar para o povo do que o Estado, né? Então, fazer contratações públicas no âmbito da saúde, no âmbito da zeladoria, né? A gente tratando disso, por exemplo, no âmbito municipal, né? O SUS, por exemplo, o direito à saúde, ele é tripartite, né? Vocês ouviram falar que ele é tripartite. Então, você tem uma concorrência mútua entre Estado, União e municípios para prover o direito à saúde. E numa época de pandemia isso é real, né? Porque, por exemplo, você tem contratação de vacinas junto a farmacêuticas ou fundos de investimento, aqueles que detêm a tecnologia, por meio de estados, governos ou pela própria União Federal, né? Você vê, por exemplo, que a prefeitura de Maricá, que é governada pelo prefeito Fabiano Horta, do PT, contratou a vacina Sputnik V, a Sputnik V, junto ao Instituto Gamaleya. Por quê? Porque a prefeitura ela tem competência constitucional para lidar com assuntos de saúde. O governo do Estado Federal fez um convênio com a farmacêutica Sinovac para desenvolver a Coronavac no Instituto Butantan. E por que o governador João Dória pôde fazer isso? Porque a Constituição permite que os estados, os governos estaduais, permitam lidar com assuntos de saúde. Então, isso é muito importante a gente ver, né? Que o nosso sistema de saúde ele é tripartite, ele estabelece que União, governos estaduais e municípios possam tratar de assuntos de saúde. Por exemplo, um assunto que não é tripartite é segurança pública, por exemplo. Você tem as guardas civis, mas a segurança pública ela é constitucionalmente competência dos governos estaduais. E, por exemplo, questões de forças armadas, assuntos de guerra e de defesa, são constitucionalmente assuntos da União Federal. Então, é muito bom ver que a gente, nos municípios, eles têm competência para lidar com a pandemia. Aliás, foi isso que determinou, foi com base nesse princípio que o Supremo Tribunal Federal, em decisão no início da pandemia, permitiu que estados e municípios adotassem a estratégia de isolamento social, que impediu a disseminação do vírus de forma ainda mais trágica do que a gente vive hoje. Eu encerro minha fala. Vocês querem? Posso passar? Henrique, acho que pode passar para o Pedro, e aí depois a gente faz as intervenções. Isso aí, Henrique. Bom, vamos lá. Eu acho que muitos companheiros aqui já me conhecem, né? Fui muito tempo, né, dirigente do PT em Mogi das Cruzes. Hoje eu estou na coordenação do setorial jurídico do PT do Estado de São Paulo e sou advogado aqui na verdade, eu sou assessor aqui na Câmara Municipal de São Paulo e por ser advogado, né, eu ocupo um cargo específico que é de presidir a Comissão de Processo Licitatório da Câmara Municipal. E então estou muito voltado a essa questão desses princípios do artigo 37 da Constituição Federal, né, que é
transparência, legalidade, impessoalidade, eficiência. Então, a gente sabe o quanto isso é importante e fundamental no que diz respeito à fiscalização, não só pelo cidadão, mas como pelos órgãos de controle do município, do Estado, do governo, no sentido de garantir com que as contas públicas e que o dinheiro público seja, de alguma forma, muito bem aplicados, né? Então, é um desafio imenso, é uma questão muito difícil de lidar, mas é uma experiência que a gente vai adquirindo com o tempo. Eu vou tentar aqui, né, conversar um pouco com vocês, mas tem aqui, na época da faculdade, para quem não sabe, eu venho do movimento estudantil, né, fui presidente do Centro Acadêmico de Direito, e entre outras atividades que nós tocamos aí, também fui do Movimento Nacional do Sem Universidade, né, dos cursinhos populares. Depois que a gente terminou a universidade, a gente foi dar aula no MSU para dar acesso a quem não tinha, e fazer a luta, né? Da luta do MSU surgiu o ProUni. No dia que lançaram o ProUni, o presidente Lula chamou a gente lá, a gente está tudo com o bonezinho do MSU lá. São histórias boas, né, que a gente carrega. Então, o que eu quero aqui? Tentar conversar com vocês, mas naquela lógica, né? Eu tento entender 100% do que o livro tem para me passar, mas eu, às vezes, consigo pegar o professor, ele tenta ensinar 100%, mas ele não consegue passar 100%, ele passa pelo menos 75% do que ele quer. E eu que estou do outro lado, não consigo pegar os 75%, pego 50%. E a hora que eu vou tentar explicar, só sai 25%. Quando chega em você, já não tem mais nada. Então, eu vou tentar perder o mínimo possível de qualidade nessa transmissão de informações para a gente conseguir produzir aí um conteúdo bom sobre essa questão da transparência, da fiscalização e dos municípios em relação às informações. Então, assim, eu acho que o ponto principal desse arcabouço jurídico de coisas que definem a transparência está muito focado na lei que garante, né, o acesso à informação, lei que foi, né, da nossa presidente Dilma Rousseff, o Henrique falou aqui, né, de José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, que garantiu aí a lei. Só pegar aqui, ó, vou até ler aqui o enunciado dela. Esta lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estado, Distrito Federal e municípios com o fim de garantir o acesso à informação previstos no artigo 5º, no seu inciso 33, no artigo 3º, no parágrafo 3º, inciso 2º, do artigo 37 e no parágrafo 2º, artigo 216 da Constituição Federal. E aí eu pergunto, o que são essas menções que eu fiz? Para quem tem alguma curiosidade, é a Lei 12.527, essa lei é de 2011, tem 47 artigos nessa lei. Nesses 47 artigos, eles se debruçam, né, entre essa questão de definir o acesso à informação por parte de um militante, por parte de um município qualquer, por parte de um órgão de controle, enfim, né? O que pode, o que não pode. A gente sabe que com informações, isso é uma coisa que o Brasil, não digo que outros lugares do mundo não tem, mas o Brasil às vezes abusa disso, né? Então a gente tem muitas informações da época da ditadura, por exemplo, que estão sob sigilos aí quase que ad eterno, né? Então a gente não pode ter acesso. É muito ruim isso, né? Eu, por exemplo, meu pai já não é mais vivo, né? Já tem 10 anos que faleceu. O meu pai foi da turma de 69, que foi aquela turma que, quando invadiram, né, a Faculdade de Sociologia da USP, e levaram presos, enfim, uns morreram, e meu pai teve sequelas gravíssimas dessa época, e uma delas era de não querer tratar muito os assuntos desse tempo. Não sei se é fruto da ditadura, o que foi. E é muito ruim quando... Primeiro que ele morreu cedo, né? Então, é muito ruim quando você não tem um acesso repleto às informações, poderia ter mais coisas, poderia se
saber mais de tudo isso, e infelizmente há uma parte muito obscura de tudo isso que não vem à tona, que a gente não sabe, que se perdeu, ou que está sob sigilo, ou que nem registrado foi, né? Então, a gente tem no Brasil uma dificuldade de reparar aí os danos graves do passado, né? Uma sociedade que pagou um preço muito caro para a gente ter essa democracia que a gente tem hoje. Mas não há, é inegável que a Constituição de 88 ela garantiu avanços muito significativos, né? No que diz respeito à questão da transparência, no que diz respeito até mesmo do processo democrático, que está muito ligado. Eu acho que sem democracia a gente não tem transparência, não tem acesso à informação, não consegue, de alguma forma, controlar e fazer os pesos e contrapesos do sistema, né? Então, acho que quando o cidadão, como nós, como um partido como o PT, quando está na oposição ou quando está no governo, tem compromisso com essas questões, ganha a cidade como um todo, ganha a comunidade como um todo, porque é muito importante que o tempo todo o agente público, né, quando estamos investidos, no caso eu, né, há alguns anos investido nessa função, recebe a fiscalização o tempo todo do cidadão, dos órgãos de fiscalização. Isso, para mim, o pessoal, eu acho que é uma tranquilidade quando você sabe, né, que você está sendo o tempo todo fiscalizado e, de alguma forma, tudo ali como tem que ser, né? É um desafio, não é fácil, mas a gente que mexe aqui com processos licitatórios, a gente sabe o quanto é importante você dar transparência total, né? O máximo possível, esclarecer, né? Responder a questionamentos, requerimentos, quando eles são apresentados, para que não paire nenhum tipo de dúvida, para que fique muito claro que os processos ocorreram da forma mais justa, mais igualitária, que é o que tem que ser possível, né, no que diz respeito aí às oportunidades de disputas que são dadas. Agora, a lei de acesso à informação é muito mais complexa, né? Se vocês pegarem aqui, quando eu falo do artigo 37 da Constituição Federal, eu estou falando um artigo que dá um livro, assim, é um artigo que, se a gente for debruçar sobre ele dá aí um estudo aí de uma semana tranquilo sobre o tema, né? Quando a gente passa pela faculdade de Direito, principalmente quando a gente passa por um curso administrativo mais específico, o artigo 37 chega a demorar um mês. Você fica só no caput dele lá, o link. Legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, isso daí é um negócio enorme. Então, o que eu acho que eu queria que separei aqui, que eu achava importante abordar com vocês, foi um ponto que eu separei aqui. Do artigo 5º, nós temos aí o inciso 33, ipsis literis. Ele diz exatamente isso. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informação do seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado. Aí entra aqueles papéis sigilosos, inclusive o Bolsonaro, acho que da Pfizer, né? O Henrique me corrija se estiver errado, teve um documento aí das vacinas que ele decretou sigilo lá, ele podia acessar. Então, às vezes, usam e abusam também desse sigilo, né? E isso é ruim para a sociedade. A CPI está aí da Covid para deixar claro o quanto era importante as informações que, de repente, ficaram ocultas, né? E que agora estão vindo à tona aí das irresponsabilidades que estão gerando aí um número. Quando o administrativo, a transparência, a informação, ela é negada ou não funciona,
o resultado, no extremo da gravidade, é o que nós estamos vendo agora. É morte, é fome, é miséria, é coisas ruins. Então, eu acho que o ponto importante, companheirado que eu digo companheiros e companheiras, é a gente não deixar de fazer os questionamentos. Eles podem até não ser respondidos em determinado momento, inicialmente, como é o caso que eu acredito que nós estamos enfrentando em diversos municípios. Protocola, se questiona, reitera, usa os artifícios do recurso administrativo, você recorre à instância, ao chefe superior, ao órgão superior, dentro do órgão, não sai a informação. Mas acreditem, tudo isso está sendo registrado, de alguma forma, isso está sendo monitorado e fiscalizado por órgãos, inclusive, externos, como o Ministério Público, Controladoria Geral da União. E uma coisa que eu acho muito importante aqui, como nós estamos aí, né, nesse desafio da fiscalização, é justamente fugir do município quando necessário. Então, protocolou recurso administrativo diz o seguinte: não respondeu, recorre ao superior dele. Então, você recorreu lá ao chefe do posto de saúde, ele não respondeu, secretário de saúde. Secretário de saúde não respondeu, Ministério Público. E o Ministério Público tem um promotor só para cuidar da questão da saúde. E ele vai para cima. Eles vão com a faca nos dentes, eles querem saber, eles vão exigir. E na hora que o Ministério Público chega, às vezes, ele está ali tranquilo, porque ele respondeu o que tinha que responder, mas mesmo assim não satisfez o desejo de A ou B com as informações. O promotor vai ver que houve da parte dele todos os procedimentos que ele precisava ter feito para não incorrer numa infração à lei, porque o agente público ele não faz o que ele quer, ele faz o que a lei determina. Se a lei fala assim, assado, assim, assado. É diferente do cidadão, que tem uma outra forma de lidar com a questão da lei. Então, se está na lei, que nem aqui, vamos pegar um exemplo, eu quero falar com vocês do artigo 216 da Constituição Federal. Vamos falar um pouco dessa lei. O artigo 2º dela diz o seguinte: aplicam-se a esta lei no que couber, né? Aí, no caso, as entidades privadas, sem fim lucrativo, que recebam dinheiro público, recurso público, aquela coisa, onde o dinheiro público caminha, a fiscalização dessa lei, ela entra. Então, você tem, por exemplo, aqui, os procedimentos previstos nessa lei destinam a assegurar o direito a informar, o fundamental acesso à informação, que deve ser executado conforme os princípios básicos da administração pública, a seguinte diretrizes. Aí você tem uma série de diretrizes que vão sendo debruçadas nessa lei, mas aí eu tentei separar aqui alguns pontos que eu achei mais importante. E aí você tem, por exemplo, vamos lá. Artigo 4º. Para efeito dessa lei, considera-se informação, dados processados ou não que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimentos contido em qualquer meio, suporte ou formato. Então, assim, tudo que a prefeitura faz é de interesse público. Tudo que a prefeitura faz é de interesse público. Aí eu te pergunto, o que não pode ele alegar e falar: isso eu não posso te informar. Aí você vai lá, artigo 23. São consideradas imprescindíveis a segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso restrito possam pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional. Ou seja, nós estamos falando daquilo que põe em risco o nosso país. Mas se a gente levar para o campo do município, de repente pode até ter uma analogia.
em algum sentido de uma decisão que, não, isso realmente põe em risco o município. Então, você tem alguns elementos a mais, por exemplo, prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados e organismos internacionais. Mas tem uma questão aqui que eu acho bastante importante, que é o inciso terceiro, que fala que também se pode pôr sob sigilo quando põe em risco a vida, a segurança e a saúde da população. Agora, vocês percebem como isso é amplo? Por que esse debate é tão profundo? Porque quando eu falo assim, pôr em risco a vida, a segurança e a saúde da população, o gestor ele pode usar disso para dizer assim, não, isso põe em risco a saúde da população, portanto, eu não tenho que divulgar. Então, essa interpretação equivocada, às vezes, ela só é sanada, ela só é solucionada num grau superior, inclusive, ao subordinado dele. O pessoal me corrige, mas eu acho que já passei uns 10 minutos aqui, né? Eu vou me peça mais um minutinho, eu vou concluir aqui para a gente poder finalizar. Então, assim, entre essas questões todas, essa lei, como eu disse, são 47 artigos, mas parece uma lei pequena, né? Mas é uma lei com uma profundidade, né, de importância muito grande. Então, quando a gente começa a tratar dela, a gente vai se empolgando e vai se aprofundando, porque entre elas, você por exemplo, tem proteção e controle das informações sigilosas, tem os procedimentos de classificação, reclassificação, desclassificação, enfim, né? Aqui fala uma coisa, por exemplo, o artigo 21, não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Assim, a gente vê isso. O cidadão precisa da informação, por exemplo, para corrigir um problema de um documento dele, e ele só consegue isso de forma judicial, por meio de um habeas data, ou às vezes recorrendo à procuradoria, recorrendo à defensoria pública, e assim, tudo, às vezes, um simples requerimento, às vezes um pedido de balcão, né? E você percebe que, às vezes, se depara com esse tipo de situação. Mas é isso, eu vou encerrar por aqui. Eu queria entrar um pouco com vocês nos mecanismos de... Eu acho que isso a gente pode deixar para uma outra oportunidade, ou agora mesmo nas respostas, né? Que é um pouco as ferramentas, né, disponíveis aí. Eu falei um pouco, né, da questão do Ministério Público, da controladoria, mas que a gente não pode acreditar que isso é normal, porque não é. Não é. E também não pode acreditar que não vai dar em nada. Eu não vou fazer porque não vai dar em nada. Vai dar. Vai dar. Tudo é registrado. Hoje, a tecnologia da informática, ela não permite sistemas que você faça esses processos digitalizados hoje, por exemplo, qualquer requerimento, qualquer documento que você apresenta, ele é página incluída que você não consegue mais puxar e arrancar. Não arranca. Ele vai ficar ali, ó. Pode até passar despercebido, mas está inserido e está sacramentado. Então, é importante que esteja consignado, porque se lá na frente alguma coisa acontece, nós nos posicionamos, nós questionamos. Documento tal, protocolado no dia tal, 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 do processo tal. Ou se não estiver no processo, está aqui na minha mão. Por que não está no processo? Aí, o problema é maior ainda. É maior ainda. Então, eu agradeço, companheiros, pela gentileza. Eu estou longe de ser alguém que possa contribuir no nível que vocês gostariam, mas, de alguma forma, eu estou tentando aqui compartilhar contigo, compartilhar com vocês, né, companheiros todos, né, um pouco dessa vivência, acho, né, não vou nem dizer desse conhecimento, mas dessa vivência do dia a dia, né. Aqui na Câmara, eu, além de cuidar dessa questão, né, da CJL, eu também cuido muito das questões do plenário. Então, projeto de lei, essa questão das comissões de Constituição e Justiça,
saúde, transporte, tudo isso são mecanismos importantíssimos, né, para a gente conseguir garantir, de alguma forma, que a sociedade participe, que a sociedade se envolva, que ela se informe e que ela, de alguma forma, coloque os interesses dela no jogo para alterar a rota de alguns interesses que às vezes são conflitantes com os interesses da coletividade. Então, no mais, meus agradecimentos a todos os companheiros e companheiras presentes e deixo aí minha sempre solidariedade para lutarmos juntos, né? Sempre que for necessário. Muito agradecido mesmo, de coração. Gratidão. Boa noite. Quero agradecer aí o companheiro Pedro, que é coordenador, né, do setorial jurídico do PT São Paulo, né, companheiro que está contribuindo aqui com a gente nesse debate. Quero agradecer o Henrique Bueno, também, que é do setorial, companheiro jovem ainda, que vai participar aí desse ano do Congresso da Juventude, companheiro, né, já advogado aí. Eu fico muito feliz ver uma galera jovem, né, nesses espaços, né, com esse grau de formação política de consciência. E também dar uma boa noite aqui para o companheiro André, meu companheiro de partido, militante aqui, companheiro esse que está compondo um núcleo de pesquisa e oposição, né, que descomunou, né, nessa live de falar da questão da lei de acesso. O companheiro André, que vem fazendo, né, já há muito tempo aqui na cidade, né? O André é um cara que, eu tenho que falar para o pessoal que, né, tem muito a nos ensinar do partido e também contribuir com a sua experiência política, né? E aí, Pedro, Henrique, André, né, o PT aqui em 6 anos já entrou mais de uma vez, né, com pedido de informações baseado na Lei de Acesso à Informação. Já entramos no Ministério Público e, né, claro, o trabalho nosso é dar trabalho para quem é a situação, porque nós somos oposição ao governo municipal aqui, e o trabalho deles é dificultar a nossa vida, né, para a gente não ter acesso. Infelizmente, Suzano, recentemente, é uma pesquisa, e Suzano é uma das piores cidades, né, na questão do ranking do Lei de Acesso à Informação, né? Então, eu fico muito feliz com a informação, de fazer o debate político, né, dentro do campo democrático. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu quero agradecer aqui aos nossos companheiros que estão nos acompanhando nas nossas páginas, a companheira Débora Machado, a companheira Camila Freitas, o companheiro Gabriel aí mandando um abraço para vocês também, está aí na live, compartilhou também. Mandar um abraço aí para a companheira Cida Matos, né, companheira Cida, que é aqui da executiva, né? Para o Jefferson também, que é aqui da nossa executiva, o Alexandre, o Nelson, a Lininha, a Gueda. Então, a todos que estão nos acompanhando, né, eu quero mandar um forte abraço aí e falar da importância dessa live, né? E aí a minha pergunta, Pedro, Henrique, né? E eu vou passar aqui para o André também fazer as suas considerações agora, né, sobre a questão da lei de acesso à informação, é o seguinte: a minha pergunta, né, a gente entra, né, com requerimento, com os pedidos. O governo vai lá e cria todas as dificuldades, né? Vamos para a instância superior, e mesmo assim, né, eles dificultam, né, essa questão do acesso à informação. Depois disso, Pedro, Henrique, o que fazer? Né? Essa é a minha pergunta. Eu vou passar para o companheiro André, né, fazer as intervenções dele, e aí depois, se vocês puderem responder, e se tiver alguma pergunta, eu vou ver aqui no Facebook e já comento com vocês. André, com você, é só destravar seu microfone. Bom, quero agradecer pela explanação dos doutores, né? Tanto o doutor Pedro como o doutor Henrique, né? Que deram uma aula aí na introdução que fizeram sobre a lei de acesso à informação. Né? Nós somos bastante leigos nessa questão, meio que estamos nos virando como podemos, né? Mas o Partido dos Trabalhadores é um partido extremamente orgânico, onde tem muitos companheiros com muita boa vontade, e certamente o que nós estamos fazendo é para melhor satisfazer as necessidades da população, e mesmo sem ter elegido vereadores, né, à frente da Câmara Municipal, sem estar à frente do governo municipal, nós estamos fazendo as nossas intervenções, né? E é uma oposição construtiva. Esse núcleo foi criado
para defender os interesses públicos que temos na cidade e que muitas vezes fica obscuro, como em muitas cidades, mas aqui em Suzano algumas coisas têm passado dos limites, doutores, né? E isso vai gerando dúvidas. Inclusive eu quero anunciar aqui, né, que tanto eu como o núcleo de pesquisa e oposição que foi criado, né, eu, Walter, Suacida e outros companheiros que fazem parte, protocolamos hoje, né, 2 requerimentos de informações, solicitando, né, e questionando o governo municipal sobre as questões da vacinação, né? Solicitamos a lista que deveria, ao meu ver, e inclusive isso gera muita dúvida, eu gostaria que vocês pudessem nos esclarecer essas dúvidas em cima das perguntas que a gente vai fazer, né? Nós solicitamos um requerimento de informação, solicitando a lista de vacinados, né? E também a lista de funcionários de uma empresa, doutores, terceirizada da saúde aqui, que, ao meu ver, tem sido usada como manobra para ludibriar a justiça nas questões da lei do nepotismo. Inclusive, a gente vai também fomentar algumas perguntas aqui, porque isso acaba englobando nas questões de vacina, né? Então, tem algumas dúvidas a tirar aqui. Eu não sei se eu posso fazer todas as perguntas de uma vez, se vocês preferem, pode ser? Então, doutor, aqui na cidade tem algumas possíveis irregularidades acontecendo, como eu explanei agora, e é por isso que a gente solicitou, né, esses requerimentos de informação. Por exemplo, o Ministério da Saúde, né, diante do governo federal, criou alguns planos de imunização, né? Tem um protocolo de setores que poderiam ser vacinados, e assim foram criando mecanismo para atender o pessoal da saúde, da educação e etc. O pessoal de comorbidade. E acontece que aqui na cidade nós recebemos denúncia, e é por isso que nós queremos a lista de vacinados e a lista de pessoas de funcionários terceirizados, que o prefeito criou regras que vão contra o Ministério da Saúde nas questões assim. Por exemplo, aqui tem os locais de imunização. Por exemplo, definiu que o pessoal, os setores de idade, por exemplo, de 59 a 60 anos, fossem vacinados. Mas o prefeito trouxe funcionários de fora da saúde, por exemplo, funcionário da educação, funcionário, assim, para ajudar nas questões de vacinação no local, né, nos locais, e acabou explanando que, assim, eles foram vacinados mediante a estarem trabalhando nos locais, mas não faziam parte das regras estipuladas pelo Ministério da Saúde. Ou seja, deslocou funcionários, por exemplo, da Secretaria de Governo, da Secretaria da Educação ou de outras secretarias para trabalhar no local, e imunizou, né, diante das denúncias que nós recebemos, essas pessoas, e alegou que essas pessoas estavam na linha de frente ao combate do Covid. Ora, eu discordo, e por terem vários funcionários já da área da saúde, das empresas terceirizadas, né, ainda vai lá e coloca esses funcionários na linha de frente e imuniza sem o Ministério ter definido. Essa é uma das dúvidas. Outra dúvida é sobre a questão da súmula vinculante, sobre a questão do nepotismo. O governo federal estipula, né, que não a lei do nepotismo, né, estipula perante o governo federal que isso se aplica às empresas terceirizadas, que não pode se exercer cargo nessas empresas terceirizadas parentes de pessoas que têm cargo eletivo, ou que estão à frente de ministério, ou algum tipo de cargo de primeiro escalão, proibindo assim essas pessoas de figurarem, né, essas empresas terceirizadas. Eu gostaria de saber se isso se aplica também nos municípios, e se essas pessoas, além de estarem irregularmente fazendo parte da área da saúde aqui do município, diante da lei do nepotismo proibir, e elas forem imunizadas perante o critério que o Ministério da Saúde criou, né, para imunizar os funcionários da saúde, só que, fazendo um adendo aqui e reforçando, essas pessoas possivelmente, perante a lei do nepotismo, foram imunizadas, sendo que estão no cargo de uma forma irregular. É passivo de punição? E também eu gostaria de saber sobre as questões da xepa. Ninguém consegue explicar as questões da xepa, que é aquela sobra da vacina, né, que eles também alegam que é a sobra,
e aí eles usam essa desculpa para imunizar os culpados, os amigos, os funcionários que são parceiros. Eu gostaria de saber se tem algum tipo de mecanismo, alguma regra para ser imunizado as pessoas perante essa xepa, né? Inicialmente, são essas 3 perguntas que eu tenho para vocês. Aí fica à vontade aí, o Pedro, para poder fazer aí as respostas. Henrique, você quer falar um pouco? Eu falo um pouco? Pode ser? Pode ser. Eu posso iniciar. Então, assim, Eu já falei demais, já. Agora você fala um pouquinho. a questão da imunização de pessoas de confiança, porque assim, tem que ver toda vez que a gente tem um problema jurídico, a gente tem que definir qual área do direito aquele problema jurídico se encontra, então a gente faz todo um caminho. Então, por exemplo, se é uma área de direito público ou um problema de direito privado. Se é um problema de direito público, em qual área do direito público? Se é um problema penal ou se é um problema administrativo? Se ele infringe algum tipo de lei penal, qual a competência daquela lei? Se é federal, se é estadual? E sendo federal e estadual, qual tipo de rito que aquilo vai seguir? Se é um rito comum, se é um rito de pequena causa, e se for um rito de pequena causa ou um rito comum, se existe prerrogativa de foro, se não existe. Então, assim, essa questão da vacinação da xepa, porque assim, a Covid-19 ela trouxe um problema muito novo, porque o Brasil ele enfrentou várias pandemias, né, ao longo da sua história, né? A gente, em 1918, há 100 anos atrás, a gente teve a pandemia da gripe espanhola, que foi uma pandemia, aliás, muito parecida com essa, matou muita gente, inclusive em Manaus. Então, a gente teve pandemia de malária, teve pandemia de sarampo, teve surto de H1N1, teve surto de AIDS. Então, assim, só que essa questão da Covid-19 ela foi muito devastadora, porque o Brasil nunca tinha tido um surto epidêmico tão forte de uma síndrome respiratória. E isso trouxe muitos problemas jurídicos, porque o Brasil não estava acostumado a lidar com isolamento social mandatório e obrigatório como como medida de impedimento de alastrar a doença. Então, isso acabou encadeando uma série de prejuízos financeiros, econômicos, negociais, com efeitos, inclusive, na parte do direito. Então, por exemplo, você espalhar uma doença, ela é crime pelo Código Penal. Então, em tese, se você, por exemplo, contamina uma pessoa dolosamente, com intenção de, você comete um crime no Código Penal. Agora, por exemplo, um governante que é contra uma medida e, por isso, acaba alastrando uma doença que é desconhecida, mas que é bastante fatal, ele incide num crime do Código Penal, que é um crime comum. Isso vai ser algo que os juristas vão precisar tratar. E essa questão da xepa, por exemplo, do furo da fila da vacinação, é de fato um problema moral muito forte. Porque, por exemplo, no Amazonas tinha uma família lá que ela era muito influente no ramo da educação. Era uma família dona de colégios, e eles tinham amizade com, acho que uma prefeitura do estado do Amazonas. E aí eles acabaram indicando, nomeia minhas 2 filhas para a linha de frente para elas serem vacinadas primeiro. E isso aconteceu. A ignorância da elite brasileira era tão grande que essas meninas, que eram meninas de classe alta, super ricas,
elas postaram no Instagram que elas foram vacinadas, sendo que elas não faziam direito porque elas não eram trabalhadoras da linha de frente. Isso é um problema moral. Agora, isso é um problema jurídico, é um problema criminal, por exemplo, ou é um problema administrativo que vai ensejar um ressarcimento ao erário disso, aí já é um problema mais difícil de compreender, mais complexo, porque você vai precisar de uma lei, um enquadramento penal ou administrativo daquilo. No começo da pandemia, eu fiquei de março até domingo, eu não fui para lugar nenhum. Eu e minha família, a gente não foi para lugar nenhum, além de sair de casa. Então, para mim, quanto mais pessoas forem vacinadas, é melhor. Mas essa questão de furar, de você nomear pessoas de confiança para trabalhar na linha de frente, não é um problema que teve só em Suzano. Agora, sim, a gente consegue enquadrar isso num crime penal para as pessoas ter uma aplicação de multa, um ressarcimento ao erário disso. Aí eu já acho complicado, porque você precisa embasar isso numa norma que exista dentro do ordenamento jurídico. O Brasil editou muitas medidas provisórias, medida provisória que depois foi convertida em lei. Eu que milito no direito privado, no direito civil, no direito consumidor, eu tive muitos problemas nesse sentido, que contratos que foram suspensos, contratos de turismo, contratos de hotelaria que foram suspensos, e qual a resposta que o direito brasileiro deu a essas situações. Agora, no sentido de punir pessoas que furaram a fila da vacina, por exemplo, você tem aqui em São Paulo, na capital, você tinha venda de atestados na Praça da Sé, né? Então, assim, você tem o crime de falsidade ideológica, né? Agora, por exemplo, esse crime de você nomear uma pessoa para ela furar a fila da vacina, você tem que ver qual tipo penal que seria. Você talvez uma improbidade administrativa, né? Algum crime contra a administração pública nesse sentido, né? Porque você tem o desvio da função da contratação, da nomeação, né? Do cargo público. Porque quando você pertence aos quadros do funcionarismo público, ou você vai por nomeação ou você vai por concurso, né? Então, se você teve uma nomeação para driblar esse fato, você precisa ressarcir o erário, por exemplo. Agora, no âmbito criminal, talvez um crime de peculato, não sei, se a vacina é um patrimônio público e você se vacinou indevidamente, talvez um crime de peculato, algum enquadramento de crime contra a administração pública. No seu caso, da súmula vinculante número 13 do STF, ela afeta todos os entes federados que eu falei anteriormente. União, estados, município e Distrito Federal. Então, assim, quando o STF, no sentido de... Quando ele unificou os julgamentos, produziu essa súmula que vinculou todas as varas, tanto as 3 instâncias da Justiça Estadual e as 3 instâncias da Justiça Federal, e depois os juizados especiais, essa súmula vinculante, ela vale para todo o território federal em qualquer instância do judiciário. E vale para estados, municípios, Distrito Federal e União Federal. Então, assim, se você contrata alguém, ainda que seja por terceirizada, porque assim, a terceirizada ela vai ser contratada por um procedimento licitatório, qualquer das formas que ele seja. E se houver um vício no procedimento licitatório, o direito administrativo ele tem obrigação de corrigir, né? O Estado, quando ele age, ele não age por escolha. Por exemplo, quando você quer ir ao cinema, você escolhe se você quer ver filme A ou filme B, um filme nacional ou filme estrangeiro. O Estado, quando ele age, ele tem obrigação de dever. Ele não tem como eu diria, ele não tem escolha se ele vai agir para vacinar a população ou não, se ele vai agir para contratar um leito de UTI ou não, se ele vai agir para...
Não, se existir a necessidade, ele tem que contratar, ele tem que instaurar um procedimento licitatório, fazer a contratação. E quando ele erra, ele tem o poder de revisar. O artigo 37 da Constituição Federal, que o Pedro citou, ele cita moralidade, probidade administrativa, e o artigo 37 ele é meio que um corolário, como um coração da administração pública. Então, se tem um ato que é eivado de vício administrativo, ele é eivado de um vício que você contrata uma terceirizada para contratar um parente seu, esse ato tem que ser anulado. E aí ele pode ser anulado judicialmente, né? Que é o ideal. Ah, mas o judiciário ele não pode rever políticas públicas, né? Essa é uma competência do judiciário. O judiciário ele não pode governar, mas ele pode rever atos que estejam viciados, que estejam errados, que estejam em desacordo com a lei. Então, nesse sentido, o direito brasileiro ele permite que atos do executivo, no caso o executivo municipal, sejam anulados pelo judiciário, ainda que em caráter de urgência, para que sejam corrigidos os vícios daquele ato administrativo, no caso o nepotismo, né? Outro esclarecimento da xepa, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Por exemplo, você proceder no sentido de deter informações pela lei de acesso à informação, a lei, sobre a xepa, eu acho importante para não haver nenhum tipo de desigualdade, né? Desequilíbrio entre quem está sendo vacinado e quem não está sendo vacinado. Se a xepa está favorecendo uma determinada família, um determinado grupo de amigos, porque quando na Constituição Federal, você tem o princípio da isonomia, de que todos são iguais perante a lei, né? Ah, Henrique, mas todos são iguais perante a lei, mas por que os mais velhos estão sendo vacinados antes que os mais jovens? Porque é uma determinação de uma política pública com base em fatos reais. De que a imunidade nas pessoas mais velhas ela é mais deficitária do que as pessoas mais jovens. Isso é uma determinação de uma política pública. Agora, não faz sentido você vacinar os amigos do prefeito, ou os amigos do vereador, ou os amigos do secretário, antes do que a população comum que tenha comorbidade, ou que tenha uma deficiência imunológica, né? Então, acho que esse sentido aí vocês precisam... a lei de acesso à informação, ela permite que vocês tenham esse tipo de informação sobre esclarecimento sobre os procedimentos da xepa nos postos de saúde de Suzano, para que aí depois vocês ou denunciem ao Ministério Público ou para uma ação civil pública, ou para um ressarcimento ao erário, né, de Suzano, né? Porque é uma coisa muito grave, porque você tem uma política pública de saúde que pode estar sendo desviada em benefício de determinados grupos políticos ou de determinados grupos econômicos. E essa distorção, essa desigualdade, ela precisa ser corrigida juridicamente. É isso aí, Henrique. Eu entendi que você finalizou essa fala, né? Pois então, vamos lá. Entre os pontos colocados, eu vou tentar abordar na ordem que foi apresentado. Então, o companheiro, o Walterson, ele perguntou o que fazer quando o recurso não é atendido. Aí eu te digo, no caso de indeferimento, eu vou seguir aqui exatamente o que está escrito na lei. O acesso à informação às razões negativas do acesso poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 dias, a contar da sua ciência. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente
hierarquicamente superior que exarou a decisão impugnada, que deverá manifestar-se no prazo de 5 dias. Artigo 16. Negado o acesso à informação pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer dentro do Poder Executivo, que no caso seria o órgão de controle. Eu não sei se Suzano tem controladoria, ou se tem ouvidoria, ou se não tem nenhum nem outro. Mas eu aconselho protocolar nesse órgão, e se esse órgão não der resposta, não der providência, aí você parte para o Ministério Público. Ou seja, você fez toda a tramitação que a lei exigiu, o órgão teve a oportunidade de se manifestar, de se defender, de responder, preferiu não, mas eu acredito que na terceira, quarta, que o Ministério Público for para cima, todo requerimento que você apresentar vai ter resposta. Então, estou dando aqui minha opinião, Henrique, dos caminhos, né? Walter, só estou dando minha opinião aqui, dos caminhos, se é que eu entendi aí a tua linha da pergunta que você fez. Eu imagino que tenha muito documento que vocês protocolaram e que não vão ter resposta. Ou já passou os 10 dias, já passou os 5, mas muitos deles a gente não adotou esse procedimento de recorrer ao hierárquico dele. Não respondeu, você protocola outro no setor de fiscalização, que seria a controladoria ou a ouvidoria, né, municipal. E aí, não havendo isso, você junta todos os 3 protocolos e encaminha para o Ministério Público. O Ministério Público vai olhar e falar, opa, peraí, não respondeu a ele, mas vai ter que responder a mim, porque eu preciso responder ao cidadão. Ponto número 2. O Ministério da Saúde, protocolo das vacinas, né? Cara, isso, desculpa o termo aqui, cara, isso está uma zona, né? Nós estamos vivendo a pior situação que a gente podia ter, né? O pior momento que a gente podia imaginar, nós estamos passando. Nada na história do Brasil deixou um saldo de 480 mil mortos até o dia de hoje, nem nada. O Henrique falou aqui da gripe espanhola, que foi parecido, não foi, nada. Nós tivemos aí, entre os eventos que mais matou gente no Brasil, foi a Guerra do Paraguai, a sangrenta Guerra do Paraguai, que matou 60 mil pessoas. A gripe espanhola chegou perto disso, mas nós estamos falando agora de 500 mil de mortos. Nada se compara. Então, acho que não teria pior momento, nós estamos vivendo o pior momento da história com o pior comandante que se poderia imaginar. Então, são 2 extremos. A pior crise de saúde, que está virando uma crise de várias coisas, econômica, social, né? Psicológica, enfim, né? Nós estamos tendo uma série de problemas. Com alguém que não tem a mínima noção do que é a função de presidir uma república, que hoje, ainda com tudo isso, está entre as 10 maiores, talvez 15, do mundo. O Brasil é uma grande potência no mundo, mesmo nessa condição estrupiada. Essa pessoa não tem noção nenhuma. Então, é como se você pegasse aí não vou falar Ferrari, mas pegasse aí um carro muito potente e não soubesse dirigir. Então, você sai batendo, derruba o poste, mas o carro é mais forte que o poste, então consegue ficar de pé, aí derruba a casa, mas sabe aquela parte do filme que a casa cai e o carro continua andando? Então, nós estamos vivendo um cenário desgraceira que está acontecendo, mas o carro ainda continua intacto, caminhando. Até quando? A gente não sabe. Mas ele é forte. Então, o que eu quis dizer? Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque nós não temos um plano nacional de imunização. E quando não se tem uma orientação, o negócio vira uma balbúrdia. E aí você fala da xepa, por exemplo. Puta que pariu, cara. Esse negócio não é sério. Sobra da vacina, que sobra um pouco. Até isso me soa estranho. Eu não gostaria que sobrasse nada da minha vacina. Eu acredito que você não gostaria que sobrasse da sua. Se está sobrando, eu ainda acho que isso precisaria, sabe, ser
Isso precisaria passar por uma discussão mais aprofundada. E o pior de tudo é pegar essa sobra e transformar isso em vacina. Até onde eu sei, me corrija, Henrique, me corrija os companheiros, tem que ser aplicada rápido, porque é uma sobra que não pode. Então, quem está aqui na minha frente, tó. Aí começou agora a fila da xepa. A fila da xepa. Aí agora tem a xepa. A xepa boa, a xepa ruim, né? Então tem gente que não quer a xepa da Coronavac, mas quer a xepa da Pfizer e também é um negócio muito louco. Por quê está acontecendo isso? Porque nós não temos um plano nacional de vacinação. Aí você me pergunta, essa xepa pode incidir em crime? Eu não tenho dúvida disso. Se for funcionário público, pode responder por improbidade, como o Henrique bem afirmou aqui, porque é grave você criar da sua cabeça aí um critério que muitas vezes não condiz com os parâmetros legais mínimos que têm que ser seguidos, principalmente numa situação tão humana, uma crise que vai muito além da saúde, uma crise humanitária, que é essa questão de ser vacinado hoje, né? Então, me preocupa muito. E eu sou solidário à sua revolta. É revoltante isso daí. É revoltante você saber que essa xepa, muitas vezes, ou a maioria das vezes, está sendo utilizada para quem tem os contatinhos, né? Vai lá no lugar tal que vai sobrar hoje. Aí você pode ir lá que vai ter. Porque você fica naquela loteria, que dia, que lugar que eu vou que vai ter xepa, né? Então, acho muito complicado isso. Mas, falando da xepa e essa questão do protocolo das vacinas, é uma zona, porque cada município tem a sua forma. Então, eu estou aqui em São Paulo, estou vacinando gente de 50 anos. Estava conversando com o seu Antônio lá em Mogi, a esposa dele, coitada, já era para estar vacinada, pegou Covid essa semana, graças a Deus. Tá saindo do ciclo, né, da contaminação e não chegou a ser internado, o que não é o caso de muitos. Eu tive uma prima que perdeu o marido na sexta, a mãe no sábado. Perdeu o marido na sexta, a mãe no sábado. Eu tive um amigo meu que trabalha aqui, onde eu estou aqui, trabalha a 2 metros de mim. 2 metros. Pegou, 15 dias morreu. Ou seja, essa pessoa, no caso, a gente fala isso porque muitos de nós brasileiros estamos entregues à sorte nessa pandemia. A Deus e à sorte. Então, muitos estão saindo, se contaminaram e saíram por quê? Porque é Deus, cara, não tem explicação, é uma divindade. Entendeu? O cara, com ele não foi, mas com o outro foi. E aí eu falei, mano, mas ela já tem idade para ser vacinada. Não. A dela vai ser daqui 2 semanas. Eu falei, caramba, aqui já passou a idade dela, já está chamando 50. Aí tá essa zona. Aí o dentista de Guarulhos fica puto, vai vacinar aqui em São Paulo, porque São Paulo está vacinando dentista, mas Guarulhos não estava, pelo menos na época, não estava vacinando os dentistas. Aí o cara sai correndo de um canto para o outro, ele está num ponto da net, porque ele precisa do documento. É muito difícil, cara. É muito difícil você dizer o seguinte: a culpa não é a parte da culpa, ela é sim do gestor municipal. Eu acho que a gente tem que identificar aquilo que é gritante do ponto de vista municipal, e aí os requerimentos de informações são fundamentais para isso, e exigir reparação. Agora, é inegável que quando não se tem um plano nacional que baliza, que define como as coisas têm que ser, é muito difícil você meio que deixa essas pessoas ensaboadas para fazer esse tipo de coisa. Elas conseguem escapar, é liso. Não, mas aqui pode, ali não pode, aqui pode. Então, é muito difícil, mas a gente tem que tomar cuidado, porque cada município tem sua autonomia e em parte, ainda bem, porque isso é fruto de uma negligência.
Sabe, eu estava comentando com um amigo meu aqui agora, eu falei, opa, você não precisa se vacinar não, né? Falei para ele brincando. Não, eu falei assim, você vai se vacinar? Que bom, estou feliz. Mas você já faz parte do rebanho imunizado. Porque a ideia do cara é imunidade de rebanho. Ou seja, quem já teve Covid está imunizado. E está cheio de gente se reinfectando, né? E eu conheço um monte de casos que a segunda infecção foi muito pior que a primeira. Então, nós temos que tomar cuidado duas vezes, né? Tanto da primeira quanto da segunda. Mas é uma pouca vergonha, mas infelizmente nós não temos aí um plano nacional de vacina, nós não temos aí uma diretriz que estabeleça as regras de uma forma que a gente tivesse uma capacidade maior de controlar e de apontar o dedo e falar, opa, isso aqui não está certo, não. Não está certo nem aqui no Oiapoque, não está certo isso aqui nem no Chuí. Mas não, no Oiapoque pode, no Chuí não pode. Cada lugar de um jeito. É difícil, né? É difícil. Você dá tanto poder para micropoderes, que seriam os municípios. E aí a gente sabe que Suzano é uma cidade que está aí, com seus mais de 200 mil habitantes, 300 mil, né? Qual é o número de habitantes exatos de Suzano hoje? Deve estar nessa casa aí, quase igual a Mogi, uns 400 mil habitantes. Agora você imagina um município que tem 5 mil, o prefeito pega, leva a família toda, aí começa os próximos. Assim, vai faltar cadeia para prender tanta vacina que foi aplicada de forma indevida, né? Para finalizar, foi tratada aqui a questão das empresas, né, do terceiro, enfim, terceirizadas, e aí eu acho que tem um conflito com a 8666 no artigo 9º, ela trata, né, das contratações públicas, licitações, etc. e tal, e valeria a pena também, eu acho, fazer um questionamento com base nos princípios da probidade, né, da administração pública, porque há vedações, né? Não digo que cada caso é um caso, não sei necessariamente quais casos, mas há algumas vedações relacionadas a parentes, servidor público, que tem CNPJ, que tem relação de contratação com um órgão público. E aí eu não anotei aqui, mas eu me lembro que foi tratada a hipótese, por exemplo, de um servidor que é o caso de nepotismo. Se for provado o nepotismo, a ilegalidade, a exoneração a bem de serviço público, ele é condenado sim por tomar é um entendimento que eu precisaria me aprofundar mais, mas pode haver sim possibilidade para um entendimento de que ele não deveria ter sido vacinado. Porém, isso, cada caso é um caso. Eu precisaria analisar com muito cuidado isso daí, porque o nepotismo ele pode existir e, uma vez provado, até onde os atos que foram praticados não são válidos, né? Isso é uma discussão, uma tese muito longa, porque tudo aquilo que ele fez enquanto ele estava investido no cargo, eu entendo que tem coisas que são irreparáveis, você não consegue voltar e ter que refazer. Então, é uma discussão muito difícil, mas é muito interessante se aprofundar nisso. Eu acho que é uma das formas da gente provocar novas decisões, novas teses, né, novos julgados, começando com esses movimentos, porque uma vez que a gente inicia... O requerimento, que parece que não deu certo, ele pode terminar na improbidade do prefeito. Isso quando o cara mão no Ministério. Eu tive uma reunião, nós estamos no enfrentamento aqui, Henrique, eu não comentei com você, muito duro com o polo petroquímico de Capuava, Mauá. Quem passa pela Jacopêssego ali, parece que tem um vulcão em erupção, né? Aquelas pessoas vieram procurar a Câmara Municipal de São Paulo, com problema, e eu, né, como eu disse para vocês, eu dou suporte nas comissões, uma delas é a Comissão do Meio Ambiente. E enfim, né? Então, eu ia falar que acabei falando desse assunto para fazer um link com outro. Tá. Então, aí o que aconteceu? Esse povo apresentou um requerimento, esse requerimento virou uma visita, essa visita virou uma audiência pública, essa audiência pública virou requerimentos, esses requerimentos os órgãos públicos estão respondendo, isso vai
tomar proporções ou não vai tomar proporções que, no fim, pode acabar, inclusive, em improbidade do gestor público. Então, é muito importante. Às vezes, um requerimento, ele é o início, é quando você acende o palito de fósforo de uma ilegalidade que lá na frente pode condenar o gestor a ressarcir, a se afastar do cargo. É isso, meus companheiros, agradeço aí a atenção de todos vocês, companheirada de luta, PT de Suzano, viu, Henrique? É um PT valoroso, companheiro Walter aqui, companheiro jovem, novo de luta, cara. Eu já vi tanta gente nessa posição que você está aí, os companheiros históricos que chegaram aí e conduziram essa cidade, talvez no momento mais progressista que a gente podia imaginar, né? Que foram as gestões do PT, com todas as críticas que podiam haver, com todos os senões. Era um governo muito diferente do que nós temos hoje aí. Então, eu desejo para vocês, André, Walterson, a Débora, né, que passou um terrível com Covid, né, mas está bem, graças a Deus, e outros companheiros valorosos que tem aí na cidade, muito sucesso, cara. Vocês têm o DNA da vitória, vocês têm o DNA aí de fazer história com o PT no Tietê. Não vai demorar muito para isso voltar a acontecer, não. Torço muito mesmo e não só torço, como estou alinhado, mesmo não estando aí o tempo todo, mas acompanhando e dando o suporte que for preciso para a gente conseguir fazer história de novo aí nessa cidade tão importante do Tietê, que é Suzano. Muitos trabalhadores. Obrigado, companheiro Pedro. Só queria dar um adendo, Walterson, de que é verdade, o Pedro me corrigiu de que a gente nunca teve uma situação tão ruim quanto essa em sentido de mortalidade, e é verdade, porque o Brasil ele podia ter passado por muitas pandemias, já teve períodos muito nefastos na sua história, né, de escravidão, de ditadura militar, de extrema pobreza, mas nunca um país que foi deixado tão bem após os governos do PT, após os dois governos Lula, após o segundo governo da presidenta Dilma, que foi interrompido tão abusivo e violentamente, tirado o mandato dela e contra a vontade do povo brasileiro. A gente sabia da inépcia do atual presidente, a gente sabia da inaptidão que ele tinha para governar. O primeiro ano dele, de 2019, foi exatamente isso. Foi um governo completamente desarrazoado, no sentido do corte de investimento na educação e na ciência e tecnologia, que a gente precisa tanto hoje, né, de educação e de ciência e tecnologia. E ainda assim veio a pior pandemia da história da humanidade e com o pior pandemônio da história do Brasil na presidência da República. Então, de fato, está sendo um período muito difícil para nós brasileiros, porque além dos quase 500 mil mortos, né, que a gente está atingindo, quase 500 mil de mortos com subnotificações, ainda a gente tem 15 milhões de desempregados e mais alguns milhões de desalentados, né, que perecem ao relento nesse Brasil, né, e mais não sei quantos desabrigados, sem tetos no Brasil inteiro. Então é muito difícil mesmo, a gente está passando pelo pior momento da nossa história e eu peço aí que a gente possa superar esse momento. E dia 19, todos os companheiros nas ruas aí para lutar contra esse projeto de ditador, esse entusiasta de ditador que a gente tem hoje. Companheiros, quero agradecer imensamente, né, agradecer o Pedro, né, aí pelas palavras. A gente está aqui na luta, ele acompanhou, né, a nossa luta o ano passado aqui. Eu, como presidente do PT, a minha esposa, no meio período do plano de governo, né, se contaminou, ficou internada, foi entubada e, graças a Deus, sobreviveu. Né? Inclusive, o Pedro também veio, né, aqui com uma formação mais com nossos vereadores no período. Então, agradecer imensamente, né, aí a participação do Pedro novamente aqui com a gente,
né, falando de lei e acesso à informação, né, também aí o companheiro Henrique, né, companheiro super jovem também dando essa grande contribuição aqui para a gente. O companheiro André caiu aqui, a internet está um pouco oscilando, acho que ele caiu a conexão dele, mas também quero agradecer o companheiro André, que está ajudando muito a gente aqui, né? A gente está aprendendo, né, junto, né? Nós estamos aprendendo junto aqui a fazer essa questão de buscar a lei de acesso à informação, fazer uma oposição séria, né? Não adianta a gente fazer uma oposição só de acusar, a gente precisa, né, buscar informações e apresentar isso, né, para a população. Felizmente, na última eleição, o PT que não conseguiu, né, fazer uma cadeira na Câmara Municipal, mas a luta continua, né? O ataque que o PT vem sofrendo, né, a gente viu isso acontecer em outras cidades, e aí eu quero contar muito com o companheiro André, então, né, vou pedir para os companheiros aí dar uma saudação final, né, e também aqui eu quero me solidarizar a todas as famílias, Pedro, Henrique, companheiro André, né, que perderam entes queridos nessa pandemia. Né? Eu perdi professores, perdi amigos, né? Graças a Deus a minha esposa se recuperou, mas também ficou ali por um fio, né? Por causa dessa doença. Infelizmente, foi como o Pedro colocou. Nós temos um comandante, né, que está à frente da nação, que não sabe pilotar esse veículo, né? Infelizmente, e muitas mortes estão no CPF dele, né? Ele é o grande culpado, sim. Nós precisamos fazer o debate, né, sem ódio, com muita tranquilidade na rua. E dia 19 agora, como nosso companheiro aqui, nosso doutor Henrique, colocou aqui para a gente, né, dia 19, todo mundo nas ruas. Então, aqui a Grande São Paulo, Suzano, né, nós estamos orientando a nossa companheirada para ir para Paulista a partir das 16 horas, com máscara, né, porque é o seguinte, Bolsonaro é pior que o vírus. Bolsonaro, né, e tem uma diferença grande nossas manifestações e nas manifestações do Bolsonaro. Nós temos máscara, álcool em gel e nós temos uma pauta, que é vacina para todos, tomada do emprego, valorização do SUS. Isso tudo, né, o petista, quem é de esquerda, né, é importante fazer esse movimento, dialogar, né, com a base. Eu participo de um núcleo, né, chamado Dandara, aqui na minha região, núcleos que o PT está reativando por todo o Brasil e que é uma importância na construção partidária e no fortalecimento do partido como, né, aquele partido da ferramenta para a classe trabalhadora. Então, quero chamar o André aqui para dar o boa noite final, logo em seguida o nosso companheiro Henrique para dar o boa noite final e, para finalizar, nosso companheiro Pedro aqui para dar o boa noite final. André, está com a palavra, companheiro. Bom, Walterson, quero agradecer pela oportunidade, né, parabenizar você, né, que promoveu essa live, correu atrás, convidou os companheiros Pedro e Henrique, que são excelentes juristas, que nos esclareceram muito sobre o que iremos fazer, na verdade, o que já estamos fazendo, o que iremos fazer a partir de agora, né? Então, quero agradecer muito do Dr. Pedro, Dr. Henrique, pela oportunidade, né, do aprendizado de hoje. Quero agradecer todos que estão assistindo, né, todos os companheiros do PT, os seguidores, os meus seguidores, os seguidores do Walterson, né, todos que estão aqui nos prestigiando. Eu quero dar uma resposta aqui, Walterson, e você também. A gente já começou a atuar, e a gente vai atuar muito mais forte do que as pessoas possam imaginar. Quem acredita que o PT morreu, nós vamos dar a resposta a cada dia durante esses 4 anos, mesmo sem mandato à frente da Câmara, que nós estamos vivos e que nós vamos voltar a administrar essa cidade, nós vamos voltar a fazer vereador e nós queremos apenas o bem comum, que é o bem da cidade. Assim como você falou, a gente não faz oposição raivosa, a gente faz oposição justa. A gente não acusa ninguém sem prova, a gente busca informação para atuar. Então, eu quero agradecer, né? Terminar minha participação aqui agradecendo muito pela oportunidade. Muito obrigado mais uma vez, Walterson, pelo convite. A todos os companheiros que fazem parte do núcleo de oposição. Obrigado a vocês e obrigado, doutores, também pela oportunidade. Muito obrigado. Henrique. Muitíssimo obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme estar com vocês. Eu tomei minha primeira dose dia 11, vou tomar minha segunda dose dia 11 de setembro.
e depois esperar uns 15 dias aí até ter imunização e que final de setembro, outubro, aí eu possa conhecê-los pessoalmente. Foi um prazer estar com os companheiros aí de Suzano, Walterson, André, que a gente possa aí superar esse momento difícil juntos, né? É muito difícil, né? Conhecer um companheiro de luta assim, militante, virtualmente, que a gente possa aí marchar juntos no futuro. Queria agradecer o companheiro Pedro, o coordenador do setorial jurídico, meu grande amigo aí, pelo convite também para participar. E estou à disposição para futuros convites aí do PT de Suzano, de vocês. Está sendo um prazer enorme e com certeza estou disposto a continuar com vocês aí no futuro para futuras lives, futuros esclarecimentos. E mandar um abraço aí para o meu companheiro que foi candidato a vereador, o Gabriel Dantas, que foi papai recentemente. Nosso Corinthians está ganhando de 1-0 aí nesse momento. E ele é um talentosíssimo arquiteto também. Ave Maria. E aí mandar um abraço para ele aí, que eu tô com saudade dele também. Obrigado, Henrique. Passo para o nosso companheiro aqui, o companheiro Pedro. Bom, antes de fazer minha saudação aqui, dizer que foi um prazer imenso participar com vocês aí deste momento, de bater um papo, de um tema tão importante, tão sensível aos dias atuais, que não deveria, né, ser um problema, que deveria ser uma coisa tranquila, que seria o acesso à informação. Eu compartilhei, viu, Walterson, no seu WhatsApp, uma cartilha ilustrada, bem legal, sobre a Lei de Acesso à Informação. Ela está bem ilustrada, ela tem um beabá, dá para compartilhar com os companheiros aí, e quem se dispor aí a debruçar sobre o livreto vai ter aí uma informação mais qualificada e vai poder, de repente, passar aí por pontos que eu passei de forma muito superficial. Então, tá lá, se puder compartilhar com os companheiros aí, vai ser de grande utilidade. É uma cartilha que está focada na questão do governo federal, mas aonde você vê Controladoria Geral da União, você troca por Ouvidoria Municipal, troca por... falei, mas Ouvidoria Municipal, eu falei o outro, Ouvidoria ou Controladoria, né? E Ministério Público. É sempre essa linha de atuação. Então é isso, meus companheiros. Agradecer de coração, pedir que todos aí se protejam, tá? Se mantenham firmes, porque essa doença ela é perversa, nós não temos aí um protetor da nossa vida, como todos puderam observar aí. Ele está interessado em baixar um decreto para parar de usar máscara. Vai na contramão do mundo, vai na contramão do planeta. Não tem lógica. Ele está preocupado em tirar a máscara e em um momento que eu acabei de pegar aqui mais de 2.000 mortos. Quer dizer, nós não temos um cenário tranquilo, nós estamos vivendo um período muito duro. Então, é pedir para vocês, né, companheiros, que se protejam. E vou reforçar, nós precisamos de vocês bem, porque a tarefa lá na frente para reparar todo esse estrago exige uma companheirada de luta que esteja bem. Então, a hora agora é da gente fazer a luta dentro de todas as limitações que estão colocadas e de todas as ferramentas que nós temos disponibilizadas, se preservar, porque lá na frente nós vamos ter que amassar muito barro, aí nós vamos ter que enfrentar muitos desafios. Então, conte comigo, estamos juntos e valeu, companheirada, de coração. É isso aí, galera. Boa noite a todos e fora Bolsonaro, fora genocida. Fora genocida. Fora Bolsonaro, Lula presidente. É isso aí, galera.